Dia 21 de setembro, próxima quarta-feira, é o Dia Mundial do Alzheimer. Só no Brasil, a estimativa é que a doença atinja cerca de 1,5 milhão de pessoas. Muita gente fica meio perdida quando percebe o que pode ser o começo de um quadro de Alzheimer na família. No começo da década de 90, foi criada no Brasil uma entidade sem fins lucrativos que acolhe quem está nessa situação. A ideia é orientar e ensinar como cuidar do portador da doença de Alzheimer. Eu fui conhecer o trabalho da Associação Brasileira de Alzheimer em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Oi, dona Altamira, Bom seja dia, bem-vinda ao nosso Abraz, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, vamos ler lá. Tempo, vou te fazer um pedido. Essa aqui é a dona Altamira, essa aqui é a Ana, que é a psicomotricista da dona Altamira. Por que esse trabalho é importante, Ana? Porque no processo de envelhecimento a gente vai tendo muitos declínios, né? Nesse processo a gente percebe que a psicomotricidade ela é uma ciência nova que estuda o processo de envelhecimento que a gente chama de gerontopsicomotricidade. Acabou, minha querida? Vamos botar um amarelo aqui então. Você está atenta, hein, dona Altamira? Isso aí. Normalmente com Alzheimer o paciente vai esquecendo de determinadas coisas até chegar ao ponto de esquecer como é que engole, né? Sim. Então fazer isso é algo que previne um esquecimento de movimentos que são vitais, na verdade, para a vida. Na verdade, o paciente de Alzheimer vai perdendo funcionalidade, né? Que são as funções de vida dele, né? Do dia a dia dele, né? As funções diárias de vida dele. Mas o que mais vale nessa minha ciência, que é a psicomotricidade, é porque ele ainda consegue se expressar. E ele se expressa pelos olhos, ele decide o que ele quer colocar de roupa ou o que ele quer escutar de música quando eu apresento para ele. É essa ou essa? Acabou. Posso pegar daqui? Pode, meu amor, pode pegar sim, né? E aí eu coloco um estilo de música que ele não gosta, que eu sei que não gosta, aí ele fecha o olho, amarra a cara, né? Agora se eu coloco uma música que ele gosta, né? Porque a memória, né, musical é a última que a gente perde, ele abre o olho e dá aquele sorriso. Então essa preservação dessa afetividade que o ser humano constrói em toda a sua vida, é isso que a gente vê na psicomotricidade. Essa é minha xará, Leila, que é filha da dona Altamira. E ela está há 6 anos diagnosticada com a doença, é isso? Sim, minha mãe foi diagnosticada em 2016, né? E eu procurei fazer estimulação. E com isso eu conheci a Abraz. Na Abraz eu fui procurar apoio, entender a doença, o que é, porque o comportamento muda e você não sabe. Eu não sabia, eu brigava, eu reclamava com ela, né? Querer tudo certinho. Minha mãe não fazia isso, está fazendo. Então, com isso, a Abraz me deu muito apoio. Hoje eu tenho mais leveza em cuidar, porque você aceita que você não muda o paciente, você que tem que mudar. O início da doença, você tem que ter conhecimento do que ela representa na tua vida e o que ela vai representar na tua vida. Você vai ter que ter uma força muito interior, uma força muito forte, que consiga fazer com que o amor por aquela pessoa que não está mais te conhecendo, como é que você vai poder lidar com uma pessoa que está te esquecendo? Eu acho que a dose maior que tem que ter nessas pessoas, e qualquer pessoa, é o amor. Para fazer o diagnóstico, primeiro você tem que ter conhecimento de destacar os sinais e sintomas. Essa pessoa não consegue mais fazer o que ela sabia a vida inteira, ela começa a esquecer as coisas recentes, tem desorientação, não reconhece às vezes a própria casa. E aí você está acontecendo, isso que é o perigo, porque muita gente diz assim, isso é da idade, e deixa o tempo passar. Você tem que fazer uma rotina de sangue decente, você tem que fazer uma avaliação neuropsicológica, que aí vai quer dizer o que está acontecendo com cada função dessa, uma avaliação funcional, quem faz é a TO, terapeuta ocupacional, ou até mesmo fisioterapeuta, uma avaliação nutricional, uma avaliação com a fonoaudióloga, uma avaliação social, para ver o nível social daquela pessoa, e também temos que fazer a ressonância magnética. O objetivo da Abraz é acolher a família,
o paciente com informação, orientação, como ensinamos a família como lidar com esse paciente que está acamado pela doença. Não existe somente o tratamento farmacológico, existe o tratamento não farmacológico, com estimulação cognitiva, com vários profissionais da área de saúde, terapia ocupacional, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todos trabalham em função desse paciente, para dar uma qualidade melhor, né, a esse paciente, não só a ele, como a família. Nesse processo de envelhecimento, eu sou idosa e aprendi a envelhecer, porque a gente precisa ter bom humor. É incrível dizer isso, ter bom humor na velhice, quantas perdas que a gente vai tendo, não só físicas, como psicológicas e até sociais. Os sobrinhos, a satisfação dela estar no meio dos sobrinhos, qualquer evento, aniversário, vamos almoçar fora, os sobrinhos convidam, isso é muito importante para ela e ela gosta, ela tem um bom humor, ela tem uma autoestima, ela jamais está contrariada. Se acorda, ela está cantando, é hora, é uma música, ela está sempre levando para o lado bom das coisas. E ela sempre foi assim. A perda gradativa da memória e de autonomia que o Alzheimer provoca assombra todo mundo. Ninguém quer receber um diagnóstico ou ter entre parentes, amigos, alguém com a doença. Eu vou conversar agora com o neurologista Paulo Caramelli, que é professor da UFMG e assumiu no mês passado a coordenação do Conselho Consultivo da Sociedade Internacional para o Avanço da Pesquisa e Tratamento da Doença de Alzheimer. Professor Paulo, muito obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer receber o senhor. Seguinte, numa entrevista recente para o jornal Globo, o senhor disse que, em alguns anos, a maior parte dos casos de Alzheimer no mundo vai ser em países pobres em desenvolvimento, caso do Brasil. Vou lhe pedir para explicar para quem está em casa por quê, qual é o motivo. Sim, boa noite, Leila, boa noite a você, a sua equipe, a todos os seus telespectadores. Na verdade, o número de casos de demência, principalmente nos países de baixa e média renda, vai ter um aumento expressivo aí nos próximos anos, nas próximas décadas. Isso já vem ocorrendo, isso é devido ao processo de envelhecimento populacional que vem sendo experimentado de forma mais intensa por esses países, como o Brasil, enquanto países de alta renda já atingiram quase que um teto da sua expectativa de vida. Então, como a demência e a doença de Alzheimer, em especial, são muito mais comuns com o envelhecimento populacional vai aumentar o número de casos nesses países que estão acelerando esse processo. E, por outro lado, também, questões relacionadas a um pior controle de fatores de risco, tanto para a doença de Alzheimer como para as outras demências, como baixa escolaridade, pior controle de fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, diabetes, entre outros. Então, esses são os principais fatores que vão promover um aumento mais expressivo dos casos de doença de Alzheimer e de demências em geral no Brasil e em países de perfil semelhante. Professor, nem todo mundo tem recursos para pagar um cuidador, nem todo mundo pode deixar de trabalhar para se dedicar em tempo integral, né, ao cuidado de um parente, uma mãe, um pai, com doença de Alzheimer. Nesse sentido, como é que é a política pública brasileira e como deveria ser, na verdade, né? Na verdade, existe um projeto que a Organização Pan-Americana de Saúde, a própria OMS, já traçou para que os países desenvolvam planos nacionais de demência. O Brasil é signatário de um documento da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, de 2015, em que todos os países membros, então, se comprometeram a desenvolver e implementar esses planos, que são planos que visam desde uma capacitação diagnóstica, a informação e orientação da população, a criação de centros com atuação multiprofissional, com atenção multiprofissional, e também a questão dos cuidados, treinamento de cuidadores e das famílias. No Brasil e, na verdade, na maior parte dos países aqui do continente, essa situação ainda está muito distante. Alguns poucos países já têm esse plano sendo implementado, ou pelo menos uma fase um pouco de desenvolvimento um pouco maior. No Brasil, o que a gente tem, na verdade, são algumas políticas
relacionadas ao idoso e que acabam contemplando também pessoas com doença de Alzheimer, pessoas com demência. Existe um programa de dispensação de medicação que já funciona há 20 anos e que é bastante efetivo. E existe um projeto de lei que foi votado no final do ano passado, que é um projeto de lei que tenta dar um primeiro passo importante que agora está na Câmara dos Deputados. Então, é fundamental que haja esse passo por parte do Legislativo e também do Executivo, porque essa é uma política muito ampla, ela envolve não só a saúde, como envolve questões relacionadas ao desenvolvimento social. Professor